Olá, tudo bem por aí? Olha, quando decidimos vir conhecer o Garcia, ficamos pesquisando, procurando coisas de mais interessantes e cada vez mais encontramos muitas coisas para mostrar para você todas as novidades que o Garcia tem. No final do século XVI, a Fazenda Garcia Dávila havia se tornado um dos maiores latifúndios do Brasil, pertencente ao Conde Garcia Dávila, senhor da Casa da Torre, que criava gado e estocava escravos no local enquanto não eram vendidos a outros senhores. Depois, a terra passou ao Mosteiro de São Bento, em seguida para o Coronel Duarte da Costa e, por fim, para a União Progresso Fabril da Bahia, que pertencia à família Catarino. Na segunda metade do século XVI, a Fazenda Garcia Dávila havia se tornado um dos maiores latifúndios do Brasil. É isso mesmo, João Alberto? É isso aí, Samile. A história do Brasil ela se confunde muito com a ocupação do Garcia. O governo geral era do Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral, e ele acabou doando Sés Marias, que eram lotes gigantescos de terra, para o próprio filho, o que inclusive era proibido. E aí, para não assumir esse caráter de filiação, o Garcia Dávila ele nunca revelou publicamente que era filho do governador geral. Ele acaba recebendo tantos lotes de terra, tantas Sés Marias, que ele não é só assim o maior latifundiário do Brasil, ele é o maior latifundiário do mundo naquele momento. Mas para quem está aí nos assistindo, para ter uma ideia do latifúndio, era quase metade. Exato. Metade da Bahia era dele e suas terras iam até assim, limites hoje do que a gente chamaria entre o Piauí e o Maranhão. Porque os outros capitães donatários, tentando fazer alianças com ele, acabavam doando terras e ele foi juntando de terra em terra, ele se torna um latifundiário gigantesco. E essa história acaba se confundindo não só com Salvador, como o próprio bairro do Garcia, que recebe o nome em função dele, o Garcia Dávila. Dizem que aqui também era a entrada da fazenda do Garcia, quando foi arrendada. Porque aí já está falando de outro século. Porque, como a gente vê em outros programas, a história do Brasil é muito rica em detalhe, e principalmente o estado da Bahia, que se confunde e permeia, né, no Brasil inteiro. Exato. Quando a gente fala, principalmente do início da colonização e da ocupação, quando a gente fala em história da Bahia, história de Salvador, do Recôncavo, a gente está falando da gênese dessa história do Brasil pós-colonizadores. Então, as coisas se confundem realmente. Aí se falar do bairro do Garcia e da Grande Fazenda, é falar de um dos primeiros bairros, uma das primeiras ocupações da cidade de Salvador, que já nasceu como cidade planejada e projetada e sendo a capital do Brasil. Então, o bairro do Garcia ele é uma extensão do poder dessa cidade, que é a primeira capital do Brasil. Então, são os primórdios da história. E a gente falando assim um pouco dessa parte da Fazenda Garcia e chegando mais, passando para o século XVII, já quase século XX, não, pulando bem, né? Porque teve a falência também de tantas terras, porque eles também colocavam, dizem que aqui também eles botavam escravos, né? Era um lugar que eles botavam bastante escravos e vendiam os escravos à fazenda. A história do bairro do Garcia, do que hoje é o bairro do Garcia, é uma história que realmente se confunde com essa evolução. Primeiro que assim, é uma fazenda que é bem grande e ela acaba abastecendo muito a parte urbana de Salvador. E teve momentos bem interessantes dessa história. Antes de chegar a esse momento de falência dessas famílias tradicionais, passou pelo controle de um bispo que foi dono que morou no Palácio do Conde dos Arcos. No período das invasões holandesas, o bairro do Garcia exerceu um papel importante na resistência da luta contra os holandeses, inclusive com uma grande participação de indígenas
e dos escravizados, que apesar de assim tão intensamente explorados, lutaram pela expulsão dos holandeses. Assim, a fazenda, ela produziu essa área rural, ela produziu desde gêneros alimentícios para o sustento, mas também teve canavial, que era a base da sustentação econômica do Brasil. O Brasil era o maior produtor de açúcar do mundo. A Bahia, de Salvador até o interior do Recôncavo, tinha uma produção gigantesca, e a fazenda aqui do Garcia também era uma das responsáveis por isso. É muita história que a gente vai contar, e se a gente for falar, a gente vai ter que pular um pouquinho para vocês entenderem como foi até a transformação do bairro do Garcia. Foi aqui na Avenida Leovigildo Filgueiras que foi construído o Solar dos Arcos, abrigado pelo Conde dos Arcos, Dom Marcos de Noronha Brito, no século XVIII. Ele foi o vice-governador da Bahia, da Capitania do Brasil, de 1810 a 1817. A história do Garcia acaba se confundindo com vários momentos econômicos. Isso não é só do bairro, não é só de Salvador, isso ocorre com várias cidades que foram historicamente importantes. Então aqui a gente viu, por exemplo, um momento em que essas famílias poderosas, desde o período colonial, elas conseguiram manter o seu poder, sobretudo de latifúndio, durante muito tempo, mas chega algum momento em que entra em decadência. Essa decadência ela se mostra, sobretudo no século XX, em cidades como Rio de Janeiro, cidades como Salvador, como Recife, que são cidades assim base da colonização e de instalação dessas famílias tradicionais. No século XX, com tanta transformação, a passagem da monarquia para a república, por exemplo, alguns surtos industriais, especulações imobiliárias, a atração de muita gente para essa cidade. A procura de emprego, na verdade? Pois é, essa migração muito forte, e Salvador é uma cidade que vai atrair muita gente do interior da Bahia. Você pega aqui o interior do Recôncavo, o interior mais distante. Século XX, por exemplo, nós temos alguns momentos de secas muito violentas em que há um fluxo migratório para o litoral e para Salvador. E também Salvador é uma cidade de colonização de imigrantes recentes. A gente vai receber alguns italianos, vamos receber muitos espanhóis, vamos receber portugueses. Então é uma cidade tão plural, com tanta gente de lugar diferente buscando emprego, coincidindo com o momento de crise dessas famílias tradicionais, arrendamento da fazenda ou de parte dela para trabalhadores e seus familiares. Então você tem uma nova fase e isso vai acompanhando a própria história do bairro. E quem olha a história do bairro, o Garcia como está construído e transformado hoje de prédios, não imagina que passou por toda essa transformação, toda essa evolução de bairro. Que, por exemplo, em parte de conteúdo, parte cultural, é bastante grande, na verdade. Assim, nós soteropolitanos, a gente tem que olhar com um cuidado muito especial para o Garcia. Um bairro aparentemente pequeno, mas que você tem duas escolas muito tradicionais, muito importantes para a formação intelectual e da própria sociedade baiana, que é o Colégio dos Sacramentinos e o Colégio Antônio Vieira, dois colégios bem missionários. Você tem o Colégio 2 de Julho e a Faculdade 2 de Julho, ou seja, uma fundação muito importante presbiteriana, ou seja, é um bairro marcado por uma religiosidade muito forte, católica sim, mas também não católica, de cunho evangélico, que é a presbiteriana. Temos uma rádio tradicional, né? Rádio Excelsior. Uma AM, que assim, eu acho que todo mundo já ouviu em algum momento alguém falar assim, a voz do Senhor do Fim. É verdade. Então, a gente diz, né, que o rádio, ele tem uma memória muito especial, ele gera na gente algo muito interessante, que é como o livro, a literatura, em que a gente projeta as cenas a partir do livro, do visual, na rádio, aquilo que a gente ouve, e a gente vai remontando essas cenas. E isso aqui é uma das vozes da Bahia. E claro que a gente vai falar de Riachão.
Riachão que criou toda essa parte do samba, essa parte cultural tão importante, trouxe muita... e a mudança do Garcia, que é bem presente aqui em cada sangue. Você fala com cada morador, com o seu Barroso, que a gente vai conversar aí. Com cada morador aqui, eles derretem quando fala disso, não é verdade? Quando a gente fala do samba, sempre tem um questionamento. Onde nasceu o samba? Se no Rio, se em Salvador, aqui na Bahia, o Recôncavo. Mas o importante não é necessariamente onde nasceu, é onde ele está vivo. E o Garcia, que é um bairro histórico desde o século XVI, é um bairro também tradicional para o samba, quer dizer, mantendo as tradições até os dias de hoje. A gente tem uma das figuras que são, assim, que é mundialmente conhecida, que é a figura do Riachão. Né? Compositor, cantor e uma pessoa maravilhosa. Mas eu vou pedir para João Gualberto, que nome, viu? Eu ensaiei 10 anos para poder falar o nome dele, João Gualberto. Mas eu pedi para João Gualberto falar, sintetizar um pouquinho e finalmente entender, para todo mundo entender, por que Garcia. Assim, o bairro do Garcia, que vem do século XVI até os dias de hoje, bairro tradicional, que tem igrejas, que tem escolas, que acompanhou a história, né, do Brasil, a história de Salvador, recebe esse nome por conta do Garcia Dávila, o filho do primeiro governador-geral, que recebe as Sés Marias do seu pai e é o primeiro grande latifundiário, primeiro grande e, na época, maior latifundiário do Brasil e do mundo. Olha, você quer saber mais de história, tem que ler. Tem vários livros, eu sempre recomendo de Luiz Eduardo Doria, que conta as ruas, a história dos nomes das ruas de Salvador. Mas, sem falar, recomenda livros da história da Bahia? Nós temos um livro de um gigante historiador, que é o Luiz Henrique Dias Tavares. É um livro geral sobre a Bahia, principalmente para as pessoas que querem conhecer de um modo linear e um pouco mais genérico sobre a história da Bahia, pegando um pouco do interior, pegando um pouco de Salvador. É um manual bem interessante, vale muito a pena. A História da Bahia, do Luiz Henrique Dias Tavares. Então é isso aí, vai ler e vamos caminhar, vem por aí. A tradição religiosa passou a existir aqui neste bairro em 1904 com a criação do Santíssimo Sacramento e atualmente é o Colégio Sacramentinas. Com a construção do Colégio Antônio Vieira pelos jesuítas em 1932, em terra adquirida da Fazenda Garcia. O Garcia é um bairro central e tem como limite a Praça do Campo Grande. Sua entrada principal fica ao lado do Teatro Castro Alves. Aqui também se situam a Rádio Excelsior, a Cúria e a Capela Sagrada Família. A primeira diocese do Brasil foi criada com o nome de São Salvador da Bahia, com sede na cidade do Salvador, em 25 de fevereiro de 1551. Em 22 de novembro de 1676, foi elevada à arquidiocese e sede metropolitana, e foram construídas 4 basílicas: a Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia, a Arquibacial de São Sebastião e a Catedral Basílica de São Salvador. As instalações da Cúria Metropolitana de São Salvador da Bahia é um complexo pastoral e administrativo, com 3 prédios e uma capela. Aqui neste local onde funcionava o antigo Colégio das Doroteias. Olha, aqui na Praça Marquês de Olinda é um dos pontos mais inusitados do Garcia, né? E quem vai bater um papo bem pequenininho assim, mas bem gostoso com a gente é o seu João Barroso, que tem muita história para contar. Me conta aí, como é ser um morador do Garcia? O morador do Garcia é um morador, até certo ponto, feliz. É um bairro que eu diria até ordeiro, tá certo? Em que as pessoas se conhecem, né? Se falam, né? São amigas uma das outras, né? Nós que já convivemos aqui há mais de 5 décadas, né? Sabemos
bem isso, né? A mudança do Garcia é um movimento tão antigo e curioso que existe até uma lenda sobre sua fundação. O bloco surgiu há mais de 80 anos. Não tem como falar do Garcia e não falar de samba. Exatamente. O Garcia é tido como um bairro também boêmio, né? E de grandes tradições culturais. Aqui a gente já viveu nesse bairro, tá certo? Os melhores carnavais da Bahia. E outras festas como São João, Sábado da Aleluia, tá certo? Tem aqui também uma procissão muito importante em que os moradores se envolviam. E tem figuras aqui pitorescas, ainda tem a presença do Riachão O aqui. Riachão, que é uma pessoa maravilhosa. Na época né? da Escola de Samba de Juventude Garcia, o Riachão se fazia presente nos ensaios, acompanhado de um grande compositor, né, lá do Rio de Janeiro, que era Jamelão. Jamelão, Falecido olha Jamelão, só. tá certo? Saudoso. A Juventude do Garcia teve a oportunidade de trazer grandes artistas, cantores e compositores. A mudança do Garcia, diz a lenda que teve assim um problema com a digníssima aqui, que botaram ela para fora. Tem várias lendas, mas qual é que Exatamente. Essa lenda conta que um dia, me parece que era exatamente numa segunda-feira de carnaval, descobriram que numa rua chamada aqui Rua do Baú, tá certo? Ela fica próxima lá ao Colégio Edgar Santos, morava uma prostituta, tá certo? E o pessoal não sabia e descobriu naquele dia. E sabe como é que é, né? Naquela época, as pessoas tinham um complexo de moralidade muito grande e achou por bem que deveria expulsar essa prostituta. E aí alugou uma carroça, né, que diz que o carroceiro era o pai de Riachão, tá certo? E pegou todos os pertences dela, colocou nessa carroça e expulsou ela do bairro. Saia do Garcia, que aqui não é seu lugar. Cada vez mais que a gente vai pesquisando as histórias do Garcia, a gente vai se apaixonando ainda mais por quem vive e por quem conta as histórias. Então, só que, se eu pudesse, eu faria mais essa entrevista, um documentário sobre o seu Barroso. Só que daqui a pouco a gente volta. Olha, sabe aquela coisa, né? Coração de mãe, sempre cabe mais um. Tudo se iniciou em 1998. Essas portas aqui se abriram além da família e o quintal foi recebendo pessoas de todos os cantos da cidade. Uma casinha simples, familiar, mas com coração enorme, bem aconchegante. Daí surgiu o restaurante Aconchego da Zuzu. Olha só que privilégio juntar um pouquinho da família Barroso aqui no Aconchego da Zuzu. Me conta aí, seu Barroso, é um pouquinho? É um pouquinho, porque se eu realmente convocar todo mundo, o espaço não vai dar. É mesmo? Tanta gente. Olha, eu já soube aqui num pequeno, um breve bate-papo, que tem assim, ó, são 5, eram 6, são 5 agora, mas é um homem que é brabo, tem um ciumento aqui, que tem ciúme do de cá, e a daqui fica só olhando, vai ver no caso. Mas me conta aqui, como essa família toda junta e surgir esse aconchego? Realmente era assim, recebia muita gente, como é que é? Bom, a Zuzu foi sempre de aconchego, né? Daí o nome Aconchego da Zuzu.
de modo que ela abraçava todos, filhos, sobrinhos, netos, amigos, namorados das netas. E daí surgiu uma homenagem para ela, que nós fizemos e botamos o aconchego da Zuzu. Quando surgiu o restaurante, aí nós já tínhamos o nome, né? E foi um nome assim privilegiado, que ela era uma pessoa assim carismática demais. Então todos se encantavam com ela e até praticamente a hora de morrer ela dançou nesse espaço. Porque toda a banda que vinha cantar, porque nós temos música ao vivo aos sábados e domingos, e antigamente ainda era à noite também, né? E quando cantava a Eda Oxum, ela saía graciosamente dançando aqui no espaço, de modo que foi um nome assim muito acertado para o nosso restaurante. O aconchego, né? Que lembra muito coisas de mãe, né? De coração, tudo. Não é Vale isso? ressaltar a vinda aqui de Jerônimo, né? Que é o autor dessa música, de Oxum, que veio exclusivamente para ver Zuzu dançar. Ele cantar e ela dançar de Oxum. Olha, a família me conta também que aqui moram aqui também, né? E aqui é tanto aconchego que não largaram o território. E morador do Garcia, me conta aí, Dona Maria. Bem, eu nasci aqui nessa casa da frente, casei, levei 11 anos na casa que foi comprada para o casamento, mas não dando certo, voltei. Comprei meu apartamento, mas não tive coragem de morar. Voltou pra cá? Estou aqui. Aqui é meu lugar. Já. Desde 81. Para onde é que eu vou mais? O Garcia. Lá, como mamãe dizia, daqui só para o Campo Santo. Vixe Maria. Ou no Garcia, fica no Garcia. E morar no Garcia, o que vocês acham? O que ia falar? Morar aqui. Eu percebo que aqui as pessoas se conhecem. Você fala o nome de uma pessoa, já fala o sobrenome. Como é que é? Isso aqui, o bairro do Garcia, tinha muito assim a ver com aquela coisa do interior. Todas as famílias se davam muito bem, se relacionavam com todo respeito. Todos os pais tomavam conta dos filhos dos outros pais, as mães também. E se o filho fizesse qualquer coisa, a filha estivesse namorando com alguém que não é, a mãe, o pai não se incomodavam, era que falasse, né? É coisa da antiguidade, hoje é muito diferente. Que alguém fica na janela ali, ó, né? Então todo mundo cresceu aqui com uma relação de amizade com os vizinhos, de forma que até hoje os mais velhos já foram, mas os filhos continuam aparecendo, pelo menos no dia de eleição, todo mundo se reencontra e no dia da mudança do Garcia também. Todo mundo se encontra aqui, que é um Ponto de encontro. um ponto de encontro e é um ponto que a gente fala muito, que é a mudança do Garcia, né? Que é uma coisa, um conteúdo que envolve tudo, além de política, né? Além de a parte cultural do bairro. Nós já tivemos o prazer e a honra de receber aqui um candidato à presidência da República, né? Que foi o... na época ele era deputado, mas ele se candidatou a presidente da República, e foi o nome dele é o... lá de Pernambuco, é o Freire, né? Roberto Freire. Olha que chique. Roberto Freire. Agora, falando um pouco mais da cozinha de vocês, qual é o prato do aconchego da Zuzu? Qual era o prato predileto dela? Me conta aí, Dona Noélia. Olha, o prato predileto da Zuzu eram todos. Tá? Ela tinha, assim, essa capacidade, já com a idade avançada, mas ela podia comer qualquer coisa. Agora, comia pouquinho, né? Ela era comedida. E houve um período aqui que o nosso prato, o nosso carro-chefe era o peixe à escabeche. E não sei se posso usar o nome da pessoa, mas uma pessoa de destaque aqui em Salvador, ou melhor, no Brasil. Bel Borba esteve aqui, procurou saber qual era o prato e as meninas indicaram. No final, quando ele terminou de comer, ele disse: quem foi que fez esse prato? Foi tia Noélia, então chame tia Noélia. E eu vim já meio preocupada, Vixe, né? aconteceu o que com o meu Aconteceu prato? o que com o prato? Mas, para minha surpresa e satisfação, ele estava, assim, encantado com o peixe à escabeche que euzinha fiz, né? E daí começou uma divulgação na revista Veja
E nós fomos, né, crescendo. Ele ligou para aqui, pedindo Ligou os pra dados aqui. e dizendo que ia botar o E restaurante na Veja. hoje nós temos muitos pratos que são carro-chefe, né? O feijão. Todos Olha, eu são vim bem aqui comer aceitos, feijão. A entendeu? feijoada daqui. Aí nós temos o que eu chamo assim de comida forte, nós temos sarapatel, temos rabada, feijoada. Ela chegou a... Faço uma feijoada carioca, né? Muito Feijão boa, preto, sinal. que as pessoas gostam muito, né? De modo que eu creio que dentro das nossas limitações, que não somos chefes, né? Mas atendemos bem a nossa clientela. E muito bem, viu? Todos Porque gostam. eu venho aqui há anos e adoro, é muito conhecido. E é um local de alegria, de encontros, de samba. Eu acho que muita gente já chegou aqui para tocar também, na verdade. certeza, é. E continua sendo de portas abertas. Nós, pra na todo verdade, mundo. somos um espaço cultural também, né? Aqui acontecem lançamentos de livro, desfile de modas, pessoas que gostam de se apresentar. Tipo assim, temos um grupo de senhoras, até do qual eu faço parte, né? Que de vez em quando se apresenta aqui, canta. Vem pessoas de muitos espaços, de São Paulo. Então vou aproveitar essa deixa da senhora, que já a gente vai terminar aí nessa entrevista e conhecer um pouco desses pratos, né, claro. E falar e pedir a senhora para convidar e oferecer, dizer aqui, ó, o Aconchego da Zuzu é um espaço cultural também. Fala para todo mundo aí, convida. Nós somos um espaço cultural, social, político, por que não, né? E estamos aqui sempre à espera de pessoas que queiram vir nos brindar com a sua presença, né? Felizmente, todas as pessoas que chegam aqui saem satisfeitas, muitos elogios. Nós somos um espaço simples, um espaço meio rústico, mas nos empenhamos para atender bem e ter todo o cuidado com a nossa clientela. Ok. Entendeu? Então pronto, vem aqui e vem se aconchegar no Aconchego da Zuzu. Uma comidinha baiana. Que delícia, uma plena sexta, ó. Muito bom. Como é seu nome? Celeste. Celeste. Celeste é nossa sobrinha, colaboradora. Bom, Celeste. Tudo bem. Pega uns pratinhos, né? Sim, senhora. Muito obrigada. Nada. E aí, dona Noélia, aqui, me conte aí. Ó, nossa comida baiana é composta de 6 itens, né? Aí nós temos o vatapá, o feijão fradinho, o frango de xinxim, farofinha, o caruru e o arroz. Sendo que também é opcional, se a pessoa não quiser comer o caruru com o frango, pode solicitar uma muquequinha caprichada e vem muito boa, saborosíssima. Olha, eu vou provar aqui. Dona Noélia aí tá gostando da arroz, fica quieto que foi mais sumido. Maria é uma pessoa bem resolvida. Olha, o melhor de tudo, além da comida caseira, é o aconchego desse e a degustação dessa. Não vou mentir, viu? Muito bom. O dono deste local aqui é paulista, mas garante que quem vem aqui, olha, é atendido com alegria de um bom baiano. É só vir conferir, viu? Olha, imagina aquela família paulista que vem para a Bahia e se apaixona, é claro, né? Nosso estado. Não é isso mesmo, Sandra? Isso, exatamente. 3 irmãos, Fabrício, Fábio e Flávio. Vai gostar de F. E olha, tem Sandra, E sou a tia deles. que é a tia deles, irmã de Dona de Rosália. Rosália. Que é homenagem desse beco aqui. Rosália engraçada. faleceu precocemente e os filhos resolveram fazer uma homenagem à mãe e colocaram o nome do estabelecimento como Beco de Rosália.
que é bastante conhecido aqui, né? Isso, bastante. E esse bairro, como é que você acha esse beco aqui? É um beco, O né? Um Garcia beco é um bairro bem aconchegante. eclético, né? Com muitos artistas, tem historiadores, tem o sambista conhecido que é o Riachão, né? Lazo, Pepeu Gomes. Mas aqui tudo gira em torno dos colégios, né? Então nós resolvemos trabalhar com o PF, que é um prato de comidas feita no dia, comida caseira, saudável, exatamente para atender a demanda dos alunos e os professores também e os outras pessoas que circulam pelo bairro, que trabalham por aqui, funcionários e tudo mais. Então aqui a gente tem sempre 5 ou 6 opções ao dia. Então o carro-chefe daqui é o filé com fritas. Que adolescente adora. Porque os batata alunos adoram o filé com fritas e então a gente tem que ter todos os dias, a pedido deles até. Todos os dias nós temos um prato diferenciado especial. Então segunda nós fazemos ou uma feijoada ou uma lasanha. Terça-feira tem carne de sol com pirão de aipim. Quarta-feira lasanha, que também amam lasanha. Lasanha não, a parmegiana de frango. Aí tem o toque paulista, né? Exatamente, com os molhos, os queijos e tudo mais. Quinta-feira tem o cozido, que todo baiano come cozido de quinta-feira, então tem que ter, né? Sexta-feira, hoje, no caso, é a comida baiana, também ela é tradicional. E no sábado a feijoada carioca, que também não pode faltar a feijoada, né? E o fato de ser um beco se torna um local mais aconchegante. Aconchegante, O que que você acha? exatamente. Já de vez em quando já rolou um sambinha aqui, como é que é? Não, é muito difícil porque aqui é mais para almoço, né? Nós funcionamos basicamente para a demanda das pessoas que virem almoçar. Para quem estiver passando por aqui, quem estiver caminhando por aqui, entrar aqui no beco. Pode entrar, pode entrar, provar. sejam bem-vindos. Nós temos clientes antigos, desde que nós inauguramos, continuam frequentando a casa, são clientes fiéis. Então, trabalhamos com pessoal, delivery também, delivery pelo bairro, nós entregamos no bairro, não cobramos taxa. Então é uma cortesia que nós fazemos para as pessoas aqui do bairro, né? Então, eu acho um bairro aqui muito bom. É um bairro que tem um comércio bom, os preços de todos os restaurantes eu acho acessíveis, não só o meu, como os outros também. Tem bons mercados, tem boas padarias, então eu gosto muito do Garcia. Eu acho que o Garcia atende bem aos seus clientes, é um bairro muito bom, gosto muito. Ok. O prato principal, né, que é o carro-chefe, que é o filé com fritas. E o prato do dia hoje, que é a comida baiana com xixim de galinha. Delícia, viu? Esse aqui é aquele que a adolescente mais gosta, né? Isso, Sandra? exatamente. Batata frita. Esse é o prato de todos os dias. Então Ai, meu tenho Deus, aqui confia. feijão de caldo, que pode optar também pelo feijão tropeiro. O arroz delícia, temperado com cenourinha, cheiro verde, para ficar mais saudável. O filé de carne e as batatas fritas. Bom. Filezinho. E a saladinha para quem gosta de salada. Que eu tenho xixim de galinha, o vatapá, que é feito do pão, puríssimo. Uau. O caruru, o feijão fradinho, o arroz branco e a farofinha de dendê. Então esse aqui é o que compõe o prato da comida baiana, que também poderá ser substituído o xinxim por mariscada. Então eu pedi para um de vocês que estão aí filmando, estão aí com desejo de almoçar, porque estão sentindo o cheiro aqui do prato. Por favor, eu peço que você venha, sente-se aqui no meu lugar. Ih, Abraão sorteado, Abraãozinho. Você venha provar o prato. Olha, dizem que é só eu, viu? Abraão, meu companheiro. Se quiser uma Você pimentinha gosta, Abraão? também. Deixa eu pegar uma Gosta? pimenta. Meu parceiro, viu? Passou, pegou logo meu xixi. Uma pimenta, para quem todo baiano gosta de uma pimenta, né? Então. Olha, enquanto vocês ficam aí pensando se vem conhecer o Garcia, enquanto isso eu vou aqui, ó,
aproveitando essas maravilhas. E já já a gente volta, viu? Garcia é um pedacinho charmoso no centro de nossa capital, onde bares e partido alto se aglomeram. E olha, se seu negócio ia cair no samba, chegou no lugar certo, viu? A história do surgimento do bloco A Mudança do Garcia conta várias versões, tem até mesmo uma lenda sobre a sua fundação. Historicamente, o bloco surgiu em 1926, com arranca-tocos, criado por ex-policiais. Virou a Faxina do Garcia. E depois, já na década de 50, por sugestão do então vereador Herbert de Castro, ganhou seu nome definitivo. Mas nossa Bahia é rica e criativa em lendas, e no bairro do Garcia não deveria ser diferente. Tinha que envolver um dos seus filhos mais nobres, o sambista Riachão. Contam que seu pai teria expulsado uma prostituta do bairro, numa grande algazarra. A mudança da mulher virou a mudança do Garcia. O bloco A Mudança do Garcia é tão antigo, mas tão antigo, que nem mesmo mais os antigos foliões entram em consenso quando foi que ele surgiu. 1920, 26, quase contando aí uns 90 anos. Não é isso mesmo, Osnei? Mais ou menos? Sim, dizem os mais antigos, né? Que mais de 80 anos, com certeza. E eu quero saber, eu já perguntei a seu Barroso, quero saber de você. Essa lenda, a lenda que todo mundo quer saber. Qual é a verdadeira? Da senhoria lá que, olha, sai daqui, minha filha, aqui não é lugar disso não. Ou aquela coisa do arranca-toco, né? Tem várias lendas da criação, do surgimento da mudança do Garcia. Tem, o pessoal fala, né? Eu prefiro essa, né? Da senhora que foi posta para fora aqui do Garcia, que o pessoal saiu ajudando aí, gritando que era a mudança do Garcia. Mas reza a lenda que foi o pai de Riachão. Pai de Riachão. Que botou na carroça, é isso, né? Isso. Dizem, né? O próprio Riachão me contou essa história. Foi mesmo? Mas ele contou o quê? Não, ele conta confiante, né? Que foi isso que aconteceu, mas já outras pessoas também na faixa etária dele já me disseram que foi o bloco Arranca-Toco, que virou Mudança do Garcia. Outra mais recente já disse que foi a própria Juventude do Garcia que se transformou. Então, eu que sou mais novo dessa galera aí, eu não sei ser preciso não, mas eu prefiro ficar com a história da senhorinha. Da senhorinha, né? Agora, quanto pertence esse bairro e essa transformação toda que esse bairro ocorreu? E falando de transformação, todo mundo fala de samba, lembra da mudança do Garcia. Falando de Rodinei aqui, ele é um dos coordenadores da mudança do Garcia. Que responsabilidade, né? Responsabilidade, eu sou coordenador geral. Né? Eu reuni a velha guarda, o pessoal que também tem ideias e que vieram trazendo a mudança do Garcia, né? Elevando durante esses anos. E a gente tentou inovar algumas coisas que não deram certo, outras deram. E eu acho que foi um casamento bom, né? Não vou dizer que perfeito, porque ainda tem muito a se melhorar. Falando em mudança, transformação, e o tamanho da mudança do Garcia, para explicar para quem não conhece ou nunca veio a mudança do Garcia, a mudança do Garcia é um bloco só, como é que é? Porque todo mundo para essa dúvida para quem não conhece. Explica o que é a mudança do Garcia. Bom, eu vou explicar um pouquinho da modificação da minha gestão. Tá. A mudança do Garcia eram vários blocos irreverentes e blocos, associações, grupos de samba, de protesto e etc., que vinham aqui e faziam a mudança do Garcia, sindicatos. E havia uma crítica muito grande do governo do estado, da coordenação do carnaval, porque a mudança do Garcia sempre atrasava o desfile dos blocos, e realmente atrasava, porque era esse pessoal todo que vinha de todo lugar, inclusive até de outros estados e da região metropolitana de Salvador, que queria passar no Campo Grande na frente dos outros blocos, realmente invadiam. E eu não achava isso justo com a mudança do Garcia, então me reuni com a prefeitura, o Conselho do Carnaval e outros representantes de peso e me comprometi com eles a separar 15 atrações
para passar no Campo Grande. Seriam 15 atrações da Mudança do Garcia mais antigas, né? Aquelas atrações que já vinham de muito tempo, e a implantação de alguns artistas de samba e de peso também que tinham interesse em participar. Então vieram Juliana Ribeiro, Magali Lorde, o próprio Riachão, que nunca tinha feito parte da Mudança do Garcia como atração. E nesse ano, acho que 2013, ele saiu como atração principal, né, com patrocínio da Prefeitura, da Saltur. Então a gente consegue os artistas da grade da Prefeitura, da grade da Bahia Tussa, que nos cedem bons artistas, como Magali Lorde, como a própria Cláudia Costa, que também é cantora do Cortejo Afro, entre outros que vieram, me desculpe aqueles que eu esqueci o nome, Samba do Pretinho, também. Então vieram boas atrações. E com isso, acabou a questão do horário do Campo Grande, nós temos 40 minutos, se não me engano, ou 50, e passam essas 15 atrações que antecipadamente eu envio para o Conselho do Carnaval, para Saltur e Governo do Estado, quais vão ser essas atrações, que são as mais tradicionais, né? A charanga da Mudança do Garcia, os blocos de samba, os blocos de Ijexá, os protestos, né? As carroças de protesto que voltaram. E sempre assim, como toda forma, manifestação de carnaval, tem sempre uma manifestação, como você falou, do bairro, a gente bateu um papo antes, tem uma manifestação política, cultural, de bastante conteúdo Isso, que tem no bairro do Garcia. A Mudança do Garcia não é um bloco de carnaval. Muita gente vem aqui que não conhece, né, achando que vai ver um bloco de carnaval passar, não vai ver vários blocos de carnaval, né, de vários estilos, de vários ritmos. Isso sim, a junção disso aí que é a Mudança do Garcia. Uma frase que o Rodinei comentou comigo que é muito interessante. O Garcia respira samba, mas recebe todo mundo. Recebe todos os estilos. Todos os estilos. E recebe muito bem. Todos Todos são bem-vindos. O samba no Garcia tem até hoje a forte presença de Clementino Rodrigues, o Riachão. Afinal, sua história se confunde à do próprio samba na Bahia. Ele nasceu e se criou no bairro, levando para o mundo a imagem do Garcia como um reduto de sambistas. Até hoje, Riachão é considerado um dos maiores nomes vivos desse ritmo, sendo compositor de grandes sucessos como Cada Macaco no Seu Galho, Retrato da Bahia e Vá Morar com o Diabo. Cada macaco no seu galho, não me canso de falar. Gente, olha que alegria, que emoção. E do meu lado aqui, Ailton Muniz de Jesus, mais conhecido como... Quer saber de onde eu sou? Sou da Bahia. Quer saber de onde eu sou? Sou do Garcia. Quer saber de onde eu sou? Sou da Bahia. Quer saber de onde eu sou? Sou da Bahia. Assim disse o Clementino de Jesus, o nosso grande Riachão, que é o mestre de todos nós aqui do Faz Samba do Garcia. Olha, seu Muniz do Garcia, ele mesmo já se titulou. Menino, que emoção tá aqui do seu lado, viu, seu Muniz? Eu também estou me sentindo muito satisfeito e gratificado. É? Me conta aí, e o samba, e esse samba do Garcia? O samba continua na vanguarda, né? É? O Garcia aqui é um berço de pessoas que a começar da rua Pacífico Pereira, Curva Grande, que tem o grande Nelson Rupinho, teve o Zezé Calazans, e outros, tem uma infinidade de artistas. Tem o próprio Rock BTQ, Nego Lupa, que fez aquela música Ilha de Maré juntamente com o Valmir Lima. Tá por aí. O Garcia respira samba. Respira samba. Tanto que você já viu, passou na Casa de Pedra, passou no Espaço Newton César, e tem outros espaços também. É tudo aqui, né? Tudo Garcia. Então, para convidar o jovem a vir Com respirar certeza. samba. Essa galera tudo aqui, tudo é samba. Tudo é samba. Você é descendente de pessoas que faziam samba. E aí fica falando, né, que samba foi no Rio de Janeiro. O samba é da Bahia, mas de repente o samba é generalizando, é do Brasil, entendeu? O samba é nosso, é de todo mundo. Tem gente que respira samba até quando está dormindo. Já se deita sonhando com samba. E me conta aí, essa classe toda, assim, é sempre pro samba, né? O samba o samba é coisa de respeito. O samba não é qualquer coisa que a gente tem que... O samba é minha religião, entendeu? O samba conta história. Não tem muita história, muita história. A gente está triste, canta samba. A gente está alegre, canta samba. Na morte se canta samba, entendeu? Eu mesmo só vou deixar... Eu não vou deixar, acho que quando eu morrer, o meu espírito vai ficar sambando por aí, entendeu? Não é vagando, não, sambando. Sambando, em vez de vagar, vai ficar sambando. Agora me conta aí, Princesa, qual é a sua melhor história de samba? Teve uma melhor história? Você conheceu a paixão no samba?
certa vez, o primeiro samba que eu fiz foi com uma paixão, sabe? De uma menina da criatura, de repente ela foi pro Rio, aí saiu, eu tive que fazer um samba. Eu tive que, eu fui forçado, sem querer eu fiz um samba. Fiquei naquele negócio, aquela angústia, depois eu fui pra rua. Eu que vivia feliz, a minha vida só era alegria, mas um dia meu amor foi embora, junto a mim ficou morando a nostalgia. Um dia eu mando a tristeza embora, mas sem saber se ela vai querer ir. Vou mandar até ver o fim, não suporto mais sofrer tanto assim. Saia de mim, sai tristeza, saia do meu caminho. Foi um samba, muita gente cantou esse samba. E virou samba. Virou samba. Então até tristeza vira samba. Olhe, claro que até tristeza vira samba, mas aqui o Bem Por Aí é uma alegria de samba. O samba manda a tristeza embora. Manda-se embora, tá tristeza embora. Agora tem uma pessoa aqui que tem uma música maravilhosa. Tem uma música, não tem? Que o senhor vai tocar aqui pra gente? Vai cantar? Tem sim. Olha, eu vou levantar aqui um pouquinho. E é claro, né, gente? Eu não ia deixar de estar num lugar desse e ir pra roda de samba. Bora? Em Salvador, quando cai a noite, largos, pracinhas, bares e botecos de bairros como Santo Antônio Além do Carmo, 2 de Julho e o Garcia se tornam um palco para encontros de amigos e ganham um colorido especial. Aos toques do pandeiro, cavaco e surdo, o som contagiante do samba sempre reúne uma galera em uma boa e animada roda. Sem casas pra morar, sem mulheres para amar. Quando Pedro acordava, tinha sem ordens para dar. Sonho